A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e mais uma vez estamos juntos aqui para ouvirmos e dividirmos e somarmos, com a palavra de Deus. E essa palavra está no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu espero que você receba essa palavra de Deus com muito amor, que você possa utilizar essa palavra, que você possa ajudar outras pessoas com essa palavra, que você possa ser ajudado e transformado em nome de Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 6, a palavra diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tomou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém? Isaías, ele profetizou num período mais crucial da história de Judá. Ambos os reinos, norte e sul, haviam experimentado cerca de meio século do poder e prosperidade crescente. Contudo, sucumbiram-se aos cultos pagãos. Caíram num sério declínio moral e espiritual. Cultos pagãos eram tolerados. Os ricos oprimiam os pobres. As mulheres negligenciavam suas famílias em busca de prazer carnal. Muitos sacerdotes e profetas nessa época tornaram-se bêbados e queriam agradar aos homens, às pessoas em geral, Um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o pecado e o julgamento desse pecado em Judá, Israel e nações vizinhas. Veja como é interessante. Isaías, ele está numa situação tão delicada que o povo está numa vertente assim de extremo pecado, muito, muito pecado. Olha, vamos voltar um pouco os capítulos para a gente entender esse contexto do que estava acontecendo nesse tempo, nessa nação, uma nação pecaminosa. No capítulo 1, no versículo 2 ao 4, ele diz assim: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento do meu povo. Não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa.
povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Olha que situação que o profeta se encontra. Uma nação que está completamente comprometida com o pecado. E eu trago essa situação dessa época para agora, quando você vê quantas coisas erradas estão acontecendo no mundo, né? É como se o mundo estivesse ao contrário e as pessoas não reparassem que o mundo está ao contrário. Quantas coisas estão acontecendo? Eu vi reportagem de pessoas que querem ser animais. Umas querem ser cachorro, ovelhas. Umas coisas assim sem fundamento, uma coisa fora do normal, né? Então, como é que Deus está vendo a humanidade hoje? Como é que Deus, a intolerância em todos os sentidos, pessoas matando outras pessoas por motivos torpes, coisas acontecendo assim de formas absurdas. Veja aqui, ó, Deus ele vai repreendendo, ele vai explicando para que as pessoas entendam que tem que haver uma mudança. E no versículo 17, no capítulo 1, ele fala assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Ele está dizendo assim: seja solidário, amai uns aos outros, amai o próximo como a ti mesmo. Ele está falando, para. E hoje Deus está falando a mesma coisa, parem. Guerras. A última pregação que eu fiz, eu ainda falei isso. Pegue um mapa mundi e começa a ver o que está acontecendo no mundo. Agora em São Paulo, as queimadas. No norte do Brasil, as queimadas. No sul do Brasil, teve as enchentes. Quantas coisas acontecendo. E ninguém parece que não enxerga. Sabe, aí falam sobre intolerância religiosa. Não é isso. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a ação de Deus. E muitas estão cultuando o diabo. Eu não sei se é verdade ou não, mas falaram que em Gravataí agora fizeram uma estátua em homenagem a Satanás. Eu não sei se isso é fake ou não ainda, vou confirmar, mas está aí nas redes sociais falando. É um absurdo isso. É um absurdo. Aí a palavra fala ainda no versículo 17 aqui, no versículo 18 ao 20, ele fala assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. A boca do Senhor o disse. A palavra aqui está dizendo, que o Senhor está dizendo, obedeça os meus mandamentos. Ande nos meus mandamentos. A palavra diz assim, aquele que me ama é o que me obedece. Amados, obedecer a Deus é você andar num caminho reto, um caminho de paz. Se o mundo todo entendesse e obedecesse a Deus, o mundo não haveria guerra. Não haveria essa loucura. E Deus ele continua falando, a partir do capítulo 2, vai mostrando a glória, o futuro de Israel. Eu vou até mais longe, o futuro da humanidade. Sabe, Deus ele quer o melhor para todo mundo. E ele fala assim, aqui no capítulo 2, no versículo 3, ele diz assim: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão e as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerras. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Eu acabei de falar isso. Precisamos andar na luz de Deus. Na luz dele.
Nós não temos que andar fora desse contexto. Deus está avisando, Ele está mostrando, arrependa-se, arrependa-se. Nós precisamos mudar completamente essa visão de egoísmo, de orgulho. Nós precisamos mudar. Enquanto nós não mudarmos, você vai ver guerras, assassinatos, você vai ver tanta coisa ruim acontecendo. Porque o próprio homem está provocando isso. E o mundo espiritual, ele é muito mais verdadeiro do que o nosso mundo. Então, quando você está andando numa linha errada, lembre-se que você tem um tempo nessa terra, você está passando. E quando você está passando de forma errada, a sua eternidade, ela vai ser no Hades, no inferno. Mas quando você entende e você obedece os preceitos, você obedece as ordens de Deus, você obedece o que Deus está falando, o que está escrito, o que vai acontecer? Você vai ter uma eternidade com o Pai. É bem diferente. E Deus, ele ainda continua falando, e ele fala inclusive com os perversos. Ele tenta dar uma chance para aqueles que não querem. E ele fala assim, ó, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Sabe aquelas pessoas egoístas? É tudo meu, isso aqui é meu. Ninguém vai dono de nada. Eu sou dono de tudo. Eu que posso. Gente, Deus, não tenho nada contra a prosperidade de você ser rico. Mas a riqueza não é avareza. A riqueza, você tem que dividir alguma coisa. Você tem que ajudar as pessoas. Ele continua dizendo, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Beber demais, sair embriagado, você vai perder o sentido das coisas, você vai perder a razão das coisas. Quantas pessoas, você que está me ouvindo, quantas pessoas você já deve ter visto bêbada, sair de casa boa e volta mais tarde completamente embriagada, fazendo vergonha, passando vergonha, acabando com o próprio nome, o nome da família, destruindo as coisas da família por conta de drogas, por conta de álcool. Acaba com tudo. Ele está falando, pare, tudo que te domina faz mal. Ele fala 6 ais aqui. No terceiro ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirante de carro. Pessoas que gostam de pecar, amam fazer isso. Elas fazem questão de pecar e acham que mentem, descaradamente, mentem e acham que estão corretos. Ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Inverte as coisas. Você está indo num caminho do bem, mas ela quer inverter, falar que aquele caminho está errado. Você está errado. Você vai para a igreja? Vai para a igreja fazer o quê? Você é tão jovem. Você tem que curtir, você tem que fazer isso, fazer aquilo, vamos lá para rave, vamos fumar essa droga, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Deus está falando para você, não, eu quero você nesse caminho. Ah, mas você tem muito tempo para aproveitar, não. Outro dia eu estava falando para uma pessoa, vai no cemitério, faz um censo ali das idades das pessoas que estão lá, vê quantos jovens estão lá, por overdose, por assalto, por tiro, enfim. É muito triste de ver isso. Ele continua dizendo, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente ao seu próprio conceito, aqueles que acham que sabem tudo. Eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei isso. É muito difícil. Amados, nós não somos dono de nada. Nós não somos dono de nada, nem de nós mesmos. Nós temos que aprender todos os dias. Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa.
E ele conclui o 6A, o 6º A aqui, ó. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais que suborno justificam o perverso e o justo negam justiça. Sabe, é muito difícil isso. Pessoas que querem ser justos, misturam as coisas, fazem com que as outras pessoas fiquem bêbadas, mistura bebida forte, sabe? Querem ser valente, querem subornar, querem estar acima do bem e do mal. Nada disso vale a pena, minha gente, nada disso. É interessante que ele está colocando aqui Isaías para falar com o povo exatamente isso que eu estou falando. Esse povo difícil, de dura servir. Um povo com coração duro. Quantas vezes você, amado, você que já entregou a vida para Jesus, que está fazendo a obra, quantas vezes você vai evangelizar e você encontra pessoas exatamente assim, que bate a porta na sua cara, com raiva, mas meu amigo, eu vim falar de Deus, eu não vim falar da minha vida, eu vim falar da palavra de Deus. Quantas pessoas negam? E quantas estão precisando? Quantas estão aí jogadas nas ruas? Eu sempre denomino elas como os invisíveis e precisando ouvir a palavra. E muitas que podem ouvir a palavra, elas estão exatamente como começou aqui de Isaías. Ouvidos duros, coração duro, mente dura. Elas não enxergam, olhos duros, não enxergam, não entendem nada. Isaías, ele vê a glória de Deus. Entendam que Isaías não vê a Deus, ele vê a glória. A palavra é bem clara no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Veja que com todo esse contexto, Isaías estava habitando, presta bem atenção onde Isaías estava, habitando no meio de um povo impuro, hábitos que não agradavam a Deus. Lábios que proferiam palavras impuras. Isaías estava nesse meio, nesse contexto que eu acabei de dar essa introdução para vocês. Aonde Deus está mostrando, vocês estão errados, olha, vocês façam isso, façam aquilo. Mas Isaías estava ali para ser o profeta de uma nação totalmente impura, com práticas e cultos pagãos. Só que Isaías tinha um desejo no coração. Isaías tinha um chamado. Isaías precisava ser separado. Quando você tem um chamado, você vai sentir isso no seu coração. Você vai ver que você tem desejo de fazer coisas que até você fala, mas por que será que eu estou querendo fazer isso? Então é o momento de você ser separado. A palavra santo, santo, santo é separado. Tá? É inacessível aquilo que o mundo quer. Você tem que estar fora da mão do mundo, você tem que ir na contramão, da contracultura. Isaías precisava ser santificado, ou seja, separado. Porque um pecador na presença de Deus, ele é condenado. Porque Deus é santo. Deus toma uma iniciativa de oferecer a expiação e purificação para Isaías. Porque Isaías estava contrito, quebrantado. A sua iniquidade foi tirada e perdoados seus pecados. E ele diz assim, Deus fala assim, depois disso ouvi a voz do Senhor e disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías fala o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E ele vai levar exatamente para esse povo com o coração insensível, duro. Ouvir e não entender, ver e não perceber. Justamente para não serem salvos. Quando ele fala assim, para não serem salvos, Isaías fica assustado. Ele fala, torne sensível o coração desse povo, endurece os ouvidos, feche os seus olhos para que não venha ele ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Até quando?
Esse texto ele mostra se eles entendessem, percebessem. Seria alguma coisa assim, mais ou menos assim. É difícil a gente entender a ação de Deus, né? Mas esse texto está mostrando assim, eles vão entender, eles vão compreender, mas já já eles vão estar fazendo, praticando tudo o que eles praticavam anteriormente. Quantas pessoas você já deve ter visto isso na igreja? O pastor vai lá e faz o que a gente chama de apelo, né? A pessoa entrega, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser só de Jesus. Aquele momento tal, depois da semana já não é mais. Já não é mais. E volta à iniquidade, volta aos pecados. Sabe, você tem que tomar uma decisão definitiva na sua vida, amado. Você tem que ser exatamente o que o Senhor deixou aqui, ó. Ele deixa a santa semente. A santa semente. Essa santa semente são os remanescentes. Ele fala, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Ele está querendo mostrar algo que você, que tem um chamado, você tem que trazer essas pessoas lá do fundo da lama para a presença de Deus. Muitos dentro da igreja, Satanás está querendo tirar aquelas pessoas de dentro da igreja para jogar na lama. E você que tem o chamado, você tem a obrigação de ir lá, de conversar, de levar a palavra, de dar um incentivo. Não condene ninguém. Ao contrário, você vai, ajuda essas pessoas. Procura ajudar aquele que está mais machucado. Procura ajudar aquele que está mais, sabe, ali caidinho, precisando realmente de uma força. Se você tem um chamado, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. A tarefa é difícil, mas Deus está com você. Deus sempre vai estar com você. Os dias de hoje são os dias que mais está precisando ouvir a palavra do Senhor. Então você tem que estar pronto para levar essa palavra para Deus. Para levar essa palavra de Deus para as pessoas. Busque o seu chamado. Acredite no seu chamado. Você tem o chamado. Então se disponha, fala para Deus assim, Senhor, eis-me aqui. Para a gente finalizar, eu quero ler uma passagem em Ageu, no capítulo 2, versículo 7 ao 9, ele diz assim, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero fazer uma analogia de quando você está no mundo, você está pensando que você pode tudo, mas a glória realmente virá quando você sair do mundo. Essa segunda casa sua, que é a casa que vai habitar o Senhor dentro de você. Essa é a sua vida verdadeira. Deixe Deus habitar em você. Deixe Deus falar com você. Seja um agente de Deus. Seja um soldado de Deus. Leve a palavra para as pessoas. Faça-se Jesus conhecido em todo o mundo. Mesmo que você encontre pessoas com coração duro. Mesmo que você encontre pessoas difíceis. Mas leve a palavra de Deus. Deixe essa palavra entrar em você. Se você tem um chamado, fale de novo o que eu te falei. Eis-me aqui, Senhor. Se disponha. Vão brigar com você, vão discutir com você, vão achar que você está errado. Não importa. É Deus que está falando com você. Se disponha. Ele é maior do que todos. Ele é maior do que tudo. Amém? Pai, a essas pessoas que têm o chamado, que elas se disponham a fazer a sua obra, Pai. Não tenham medo, porque sabemos que o Senhor está em todo o tempo, o Senhor está junto em todo o tempo, Pai. Em todo o tempo.
a esses que não te conhecem, Pai, que o coração seja quebrantado e comece a te conhecer. O meu desejo é que o seu nome seja conhecido em todo o mundo, Pai. Toque nessas pessoas agora, Pai, e mude tudo o que tem que ser mudado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoe cada um que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.